Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, laranja e o último foi o ciano, que eu super amei. E pra página de hoje eu vou fazer a cor que vocês tanto pediram. O marrom ganhou de lavada nos comentários. Peguei todos os meus marcadores marrom, protegi a próxima página e comecei com esse marrom um pouco quente. Sempre com movimentos de vai e vem pra pintura ficar mais uniforme. Esse tom de marrom bem clarinho eu pintei o céu e também a nossa cachorrinha. Esse desenho merecia um efeito de sombra. Eu fiz ali algumas linhas pra sombra ser projetada ali daquela árvore. E ficou mais ou menos assim. Hora de adicionar sombras na cachorrinha também. Agora uma pausa pra eu falar uma coisa pra vocês. Vocês viram que o meu vídeo saiu na TV Cultura? Nossos Bobbie Goods estão ficando famosos. Então sempre que puderem me ajudem no engajamento aí, viu? Quem sabe a gente não aparece em outros lugares também. Fui fazendo alguns efeitos nas árvores. Fiz manchinhas na nossa cachorrinha que eu acho que ficou muito fofinha. Usei esse marrom esverdeado que eu acho que ficou perfeito nas plantas. E deixei algumas flores em branco pra não ficar tão pesado. Vim com esse meu kit pequenininho de canetas acrílicas pra fazer esse efeito de grama e fazer alguns pontinhos na árvore. Faço os pontinhos e dou batidinhas. Finalizo os últimos detalhes com a caneta branca e olhem esse resultado. Esse desenho com certeza entrou no meu ranking de favoritos. Os detalhes da árvore eu fiquei apaixonada. Esse eu dei a vida, hein? Prontinho, mais uma página concluída. Comenta qual a próxima cor que você quer ver. Bora pintar mais uma página? E se prepara que esse daqui é mais um vídeo longo, então já pega a pipoquinha porque tá quase um filme. Chegamos na página do passeio ao pôr do sol. E nesse vídeo eu decidi atender dois pedidos de vocês. Deixar a tampa da caneta ali ó, com a cor da Bonnie e a velocidade real de pintura dela. Gente, olha isso, é bem devagarinho, por isso que demora tanto pra pintar uma página dessa. E se tem um ditado que eu gosto e se aplica muito na hora de colorir, é que a pressa é inimiga da perfeição. Pra gente ter uma cobertura bem perfeitinha assim, tem que ser devagarinho, desacelerado pra umedecer o papel e a tinta não ficar marcada. E afinal de contas, isso daqui é principalmente um hobby pra relaxar. Então a gente começa a desacelerar a cabeça um pouquinho quando a gente para a pensar em cada traço, fazer tudo com calma, enfim, nada de estresse, nada de pressa. Às vezes vocês veem esses vídeos na internet tudo acelerado e ficam morrendo de pressa de terminar o desenho logo, né? Mas vocês viram que não é nada disso. Olha só, essa parte acelerada não tem nada a ver com a realidade. Tudo isso eu demorei o mesmo tempinho que eu pintei lá o rostinho da Bonnie. E olha quem voltou, bota vermelha. Eu decidi fazer a roupinha da Bonnie nessa página, igual eu fiz lá na página inicial, onde eu escrevi meu nome, vocês lembram? Se não, dá uma olhada lá no vídeo que eu fiz. Ela com a bolsinha roxa e a botinha vermelha. Eu decidi que ela passou em casa e trocou de roupa depois da aula de yoga. E é óbvio que eu fiz degradê pro pôr do sol, porque eu estou amando aplicar esse efeito em todos os céus. E pra fazer o mar, eu usei como referência o vídeo da nossa best, Aline Martins, porque ela fez uma textura eu achei linda, e aí eu reproduzi aqui nesse marzinho. Ficou perfeitinho demais. Achei que a cor do chão tava muito perto da cor do Gucci, mas tá tudo bem, depois eu conserto na luz e sombra. E aqui no chão, perto da casinha, eu decidi fazer uma textura de pedrinhas, e foi bem fácil até. Eu fiz primeiro com um tom médio de cinza, depois um tom mais escuro. Aí eu vim riscando as sombras e depois dando destaque de luz com a caneta branca. Fala se não ficou a coisinha mais linda, esse monte de pedrinha. Para as flores eu escolhi um tom de rosa clarinho e depois eu contornei com caneta acrílica, igual eu já fiz em outras páginas, só repetir a técnica aqui. Eu fiquei falando tanto da pintura, eu esqueci da historinha, né? Então a Bonnie tá passeando aqui com o Gucci, não entendi porque ele tá de coleira neste momento, porque o livro inteiro ele não usa coleira e agora ele tá. Eles estão passando pela frente da casa da Lorena, que tá tomando um chazinho bem tranquila nesse fim de tarde. E como é fim de tarde, muitas sombras, igualzinho na página do yoga. Aí eu fui aplicando assim, bem exagerado as sombras e depois fui aplicando todos os pontos de luz, porque o sol tá bem quentinho, sabe? Aquela golden hour. Então foi isso que eu fiz, deixei tudo bem douradinho. E o resultado da nossa página de hoje foi esse daqui. Muita luz do sol, sombras bem marcadas e uma tarde bem gostosinha de passeio. Bora pintar mais um Bobbie Goods comigo? Escolhi esse desenho porque eu queria fazer inspirado numa pintura que eu vi aqui no TikTok. Inclusive vou deixar o arroba da pessoa aqui na legenda. E a ideia é que o personagem tá tomando banho no escuro e tá entrando luz somente da porta ou janela aberta. Aí fiz um esboço com lápis de onde seria a luz e a sombra. Comecei pintando a vela, que é com esse efeito de luz que eu queria fazer como se ela tivesse acesa. E aí começa meu erro, gente. Inclusive fica de dica pra vocês, tá? Como tudo que tava do lado de fora das linhas iam ser da mesma cor, eu pensei, vou pintar com a ponta maior da caneta Touch. Só que, gente, eu esqueci que a Touch mancha muito, muito mesmo. E essa ponta maior, você não tem muita precisão, então é mais difícil você conseguir deixar homogêneo. Então a melhor opção mesmo é pintar um elemento de cada vez usando a ponta mais fina. Só que eu não contava que essa ponta ia começar a falhar, né, gente? Olha como ficou meio manchada essa parte. Se você achou que aquela parte já tava manchada, olha agora, a caneta começou a falhar babado. E eu comecei a ficar desesperado, porque ainda tinha outra parte pra pintar, né? Olha isso, gente, sério. Ficou
horrível. Aí, nessa altura do campeonato, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Então eu peguei a ponta chanfrada, que é a maior, e pintei tentando não manchar tanto. E até que eu consegui, eu acho. Inclusive, eu tô gravando esses vídeos e postando aqui no TikTok pra tentar monetizar. E eu consegui finalmente comprar o meu kit tão sonhado das canetas da Uhuhu. E consegui trazer um resultado melhor aqui pra vocês também, claro. E só de me seguir e curtir esse vídeo já me ajuda muito. Então, conto com vocês. Bom, agora voltando à pintura, pintei o patinho de amarelinho claro. Os azulejos da parede também. E o tapete, que eu decidi fazer uma estampa de xadrez. Gente, eu não sei o que tá passando na minha cabeça. Nesse dia, eu acho que eu não tava muito bom pra pintar, não. Troquei a cor da banheira, porque eu achei que tava muito clara, misturando meio que com o chão. Aí eu passei esse marrom um pouco mais avermelhado. E eu gostei. E tudo que na luz tem uma cor mais forte, na parte do escuro tem que ser também. Então eu venho com o azul um pouco mais escuro fazendo a sombra. Adicionei uma textura de madeira em algumas partes do desenho. E pintei o nosso personagem com algumas manchinhas que eu tô viciado nesse efeito. Fica muito, muito, muito fofo. Adicionei uns detalhes em branco que não pode faltar nunca. Vim com o lápis amarelo em volta da vela para dar mais ainda efeito de luz. Depois a caneta dourada e a caneta branca, fazendo uns pontinhos. E passei o lápis de cor amarelo ali pra dar mais um degradê, eu acho que ficou perfeito. E o meu toque final, um blushzinho bem rosinho. E essas foram as cores que eu usei, menos a número 70, que era a que tava falhando. Resultado final, eu nem acredito que chegamos aqui, gente. Eu achei que ia dar muito errado. E até que deu bom, eu consegui consertar ali o tapete, alguns outros detalhes. E eu até que gostei, olhando o desenho assim, completo, pronto, sabe? Como foi a primeira vez que eu fiz essa técnica, eu mereço um desconto, vai. Espero que tenham gostado, não esquece de me seguir, um beijo e até o próximo vídeo. Vem pintar mais uma página de Bobbie Goods comigo? E eu escolhi essa página que tem a televisão porque eu queria fazer novamente aquele efeito de iluminação de TV. Mas eu queria testar com uma técnica diferente. Então eu já comecei delimitando toda a área que seria iluminada pela TV com 2 traços e fui pintando toda a parte de fora dos 2 traços de cinza. E esse efeito consiste basicamente nisso. Você vai pintando toda a parte que não seria iluminado pela TV de cinza e depois de ter pintado tudo, você vem pintando todo o resto de colorido e até por cima da parte cinza. E conforme eu for pintando, vocês vão entender melhor esse efeito. Então, eu já fui pintando de colorido e eu vou pintando normalmente, como se não tivesse essa parte cinza. Porque é justamente ela que vai dar esse efeito de ambiente mais escuro e é uma técnica ótima para quem tem poucas cores de caneta. Porque assim a gente não precisa escolher um tom ali para a parte mais clara e outro para a parte mais escura. É só usar a mesma caneta que o efeito vai dar certo da mesma forma. E o que eu senti fazendo essa técnica é que os marcadores da Touch não constroem muito bem camadas. Então vocês vão perceber que quando eu começo a passar a caneta na parte cinza, ela dá uma leve manchadinha, como se estivesse removendo a tinta da caneta cinza. Mas depois, vendo o resultado final, eu não achei que essas partes manchadas atrapalharam muito o resultado não, tá? Então, se você quer testar esse efeito de TV com uma técnica mais fácil, eu indico super essa, mesmo que você tenha os marcadores da Touch, assim como eu. E em todo vídeo eu falo isso, e eu vou falar de novo nesse, mas vocês já sabem que a minha maior dificuldade é escolher a combinação de cores. Então, eu sempre tenho que ver muitos vídeos para conseguir me inspirar e conseguir fazer uma boa combinação. Mas, pegando algumas dicas de outras meninas que pintam aqui também e postam vídeos no TikTok, eu comecei a pesquisar referências no Pinterest. E foi isso que eu fiz para pintar esse desenho. Eu queria que fosse uma sala bem colorida, mas que os tons combinassem. Se eu não me engano, eu pesquisei no Pinterest sala vintage colorida e apareceu uma exatamente com as cores que eu usei nesse desenho. Então a parede era com esse verde água, o chão era marrom, tinham alguns detalhes rosa também, mas o que eu mais queria replicar com certeza era o sofá amarelo e de longe foi o que eu mais gostei nessa pintura. E vocês vão perceber que talvez eu tenha cometido um erro na hora de pintar essa parede, porque eu pintei muito de escuro, então em algumas partes ali não ficou muito realçado o efeito de iluminação, mas no resultado final ficou muito bem. E outra coisa que eu sei que vocês não vão entender é porque eu pintei o cachorrinho de verde também. É que eu queria muito fazer a técnica de fantasminha, e como eles estão assistindo um filme ali, que provavelmente era de terror, só pela posição que eles estão
escondendo os olhos. Eu quis fazer esse fantasminha porque eu achei que combinaria muito com a situação do desenho. E para fazer isso eu só contornei ele de branco e depois passei um lápis de cor na cor branca também e deu esse efeito super legal. E de praxe, para finalizar, eu fiz os pontos de iluminação com a caneta branca e esse é o resultado final do desenho. Confesso que eu gostei muito e achei que o efeito deu super certo. Me conta aqui o que vocês acharam também. Um beijo e até o próximo vídeo. Pintando Bobbie Goods, inspirado no filme da Branca de Neve. Esses dias atrás eu postei nos stories que eu tinha ido assistir o filme no cinema. Algumas pessoas me pediram pra eu fazer uma página inspirada no filme. E a página escolhida foi essa. E bora lá começar essa transformação. Na primeira vez pintando os livrinhos do Bobbie Goods, eu vou fazer uma alteração no personagem. Não foi nada demais, só criei o vestidinho mesmo. Fiz também o cabelinho dela. Eu tava com medo de que não desse certo. A verdade é que eu adorei fazer esse tipo de transformação. Pra fazer isso eu usei as canetas acrílicas da Guang. E pra pintar essa página nessa temática, eu decidi dividir ela em duas partes. Então um lado é da Branca de Neve e o outro é da Rainha Má. Olha, e fazer a Rainha Má não foi fácil, mas eu juro pra vocês que eu dei o meu melhor, tá? Ela usa essas roupas que cobrem basicamente o corpo inteiro. Quando você passa isso pra uma escala de urso, não fica tão legal assim. Pra fazer essa personagem, eu comecei me inspirando nas cenas do novo filme, porém eu vi que tava muito difícil representar a Gal Gadot. Inclusive é muito maravilhosa. Eu escolhi também me inspirar no desenho da Branca de Neve, porque eu achei que ficou mais fácil de representar, então teve uma mistura das duas épocas. Dividi a página ao meio e comecei pintando o lado da Branca de Neve. A minha ideia foi usar cores bem vibrantes desse lado, pra quando a gente pintar o outro lado ter esse contraste bem legal entre o bem e o mal. Me conta aí nos comentários se você já assistiu esse filme e o que você achou dele. Eu confesso que eu dei boas risadas no filme, ele tem umas partes bem engraçadas. E apesar de terem mudado um pouco a história do filme original, eu entendo o motivo dessas mudanças e eu gostei bastante de como ficou essa nova versão. Sei que tem muita gente que não tá gostando do filme, mas na minha opinião é um filme legal de se assistir. Inclusive eu pude relembrar um pouco a história da Branca de Neve, porque como fazia muito tempo que eu não assistia, eu não lembrava de quase nada. Foi legal recuperar essa memória. O gatinho que tá do lado dela, eu decidi me inspirar na cor de um Bambi, porque eu achei que ia ter tudo a ver com o filme. Realmente ficou muito bonitinho. Como esse lado é a Floresta Encantada, então eu coloquei bastante elemento, trazer um ar de magia mesmo pra esse lado da página. Inclusive eu criei alguns vagalumes espalhados pela página e eu achei que foi o toque final pra que tudo ficasse lindo. E esse foi o resultado final do lado da Branca de Neve. Achei que a Floresta Encantada ficou a coisinha mais linda. Como esse vídeo ficou muito grande, eu decidi dividir em duas partes. Então no próximo vídeo vai colorir o lado da Rainha Má. Inclusive aceito sugestões e ideias pra gente pintar o outro lado. Se você chegou até aqui, comenta um emoji de maçã pra eu saber. A gente se vê no próximo colorido. Beijos, fui! Vamos pintar mais um Bobbie Goods comigo? O desenho escolhido de hoje foi esse coelhinho lindo, porque a gente tá muito perto da Páscoa, né, amiga? Eu não encontrei nenhum levando ovo, mas achei que tem tudo a ver, então tá valendo. Como prometido, hoje é sexta-feira e todas as sextas-feiras eu vou trazer desenho de Bobbie Goods aqui pra vocês. E se essa for a primeira vez que você está vendo meus vídeos aí na sua For You, eu sou a Renata, professora de maquiagem, gravo vídeo pra vocês de arrume-se comigo, dicas de make, tudo sobre o cuidado feminino e um pouquinho da minha rotina também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aí. Aproveita que eu tô no comecinho, porque quando eu tiver chegado lá na frente, vocês vão poder dizer que estão comigo desde o começo, amigas. Eu pintei a grama totalmente desse verdinho claro 172. Mas depois, lá pro final do desenho, você vai ver que eu vou escurecer bem essa grama ainda. Na cerca, eu tô usando o tom 107. E a gente vai fazer uma cerca bem com aqueles nó de madeira que eu amo. Olha ali embaixo, nessa cerquinha que eu vou pintar agora, tá sem o negocinho preto. Depois a gente faz. Veio com falha no desenho. Na terra, onde está o coelho, a base vai ser no tom 97. E depois a gente já vai começar com os acabamentos que fazem total diferença nesse desenho. Não só nesse, né, amigas? Eu acho que o Bobbie Goods, o que faz o tchan são os acabamentos. Pra fazer os nozinhos da madeira, eu tô usando essa caneta aí que eu comprei na Shopee, amigas. Eu não sei a marca dela, mas ela tem essa pontinha aí bem gostosinha de pintar. Eu venho a mão livre, fazendo riscos curvos na madeira, meio tremidinho, amiga. Quanto mais tremidinho, mais parecendo com madeira vai ficar. Depois eu pego o marronzinho mais escuro da mesma marca e venho fazendo os nozinhos na madeira. Com o tom 94 eu faço a sombra e com a caneta branca eu apago o risco preto da madeira pra trazer essa luminosidade. E tá pronta a nossa cerquinha. Eu faço isso em todas elas e depois já vou pintar as cenouras. Faço a base delas no tom 22 e depois eu volto com o tom 14 pra fazer o sombreado. A folha foi o 50 e o 52, da mesma maneira que eu fiz o sombreado na cenoura, e depois eu já venho com o tom branco pra fazer a iluminação. E é isso, amigas, ela fica prontinha e linda. No último vídeo, uma amiga
pediu pra mim mostrar como eu faço a minha grama. Essa grama não vai ser exatamente igual a do último vídeo, porque lá eu pintei numa base mais escura e depois só vim fazendo pontinhos. Aqui eu pintei de um tom mais claro pra trazer uma iluminação a mais. Fiz o contorno embaixo como se fosse bem mais escuro. E depois, em vez de fazer pontinhos, eu vim fazendo risquinhos parecendo mais com uma grama mesmo. Para a terra, eu vou vir fazendo pontilhados com esses 3 tons, 91, 99 e 94. Aqui não tem segredo porque são pontos aleatórios nessas cores. Faço uns pontilhados com a caneta branca pra trazer umas pedrinhas diferentes na terra. O coelho vou fazer manchadinho de cinza, essa é a cor GG3. E esse foi o resultado final do meu desenho. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, amigas, realmente são os acabamentos que fazem total diferença nos desenhos. Comenta, curte, compartilha pra me ajudar e eu trazer mais e mais vídeos pra vocês. E caso você se inspire nessa pintura linda, me marca que eu amo ver o conteúdo de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Bora pintar Bob... Ué, gente, esse é o menor Bob Goods do mundo. Eu chamo ele de Bob Goodinho. Tem até o meu nome, olha que fofo. Ele vem com um chaveiro ainda. E olha que genial isso, gente, vem até o acetato. Eu comprei esse livrinho na Shopee. Melhor esse chaveiro, né? E sim, gente, ele dá pra pintar. Mas eu tava pensando, com os marcadores à base de álcool não vai dar certo. Então acho que o material perfeito pra pintar eles são essas canetas ultra finas. Bora ver se dá certo. Claro, comecei colocando o meu nomezinho, tachei o acetato na página que eu queria pintar, que foi essa do começo. Também usei essas canetas da Ohuhu, que são bem fininhas. Se eu que mal enxergo o Bob Goods normal, imagina esse, gente, que é 200 vezes menor. Bom, o resultado ficou assim, e eu já me empolguei e quis pintar mais um. Esse daqui eu acho que eu vou tentar pintar com o marcador à base de álcool. E com muita paciência e cuidado deu certo. E olha, gente, eu até fiz sombra, tá, querida? Tem que pintar com a pontinha do marcador com muito cuidado, mas é muito fofo, gente, eu amei essa experiência. É um pouquinho difícil de manusear, porque olha o tamanho dele na mesa. Olha isso, gente. O processo é muito engraçado, mas fica muito fofo. Olha como fica bonitinho. Esse Bob Goodinho tá no link da minha bio. Você já tinha visto isso? Deixa nos comentários. Oi amigos, bora fazer mais um desafio e o desafio de hoje foi um seguidor que pediu para colorir só com as cores do arco-íris. Eu vou aproveitar esse desafio para testar essas canetas que eu tenho aqui, que são da Sharp, porque eu descobri que dá para colorir com essas canetas e não fica manchado. E eu nunca tinha usado Sharp com ponta brush, só de ponta fina e a de ponta média. E esse desafio é para literalmente colorir tudo só usando as 7 cores do arco-íris. Não era para fazer aquele efeito de ficar com faixas do arco-íris. E eu achei esse desafio muito difícil, porque parece que essas cores não combinam. Então eu comecei fazendo quase tudo de azul e vermelho, que pra mim combina azul com vermelho. Então eu colori bastante coisa com essas duas cores. A parte que eu pintei com azul claro, a câmera não filmou. Eu usei o azul claro para criar uma parede listrada e para fazer o balcão. Já o amarelo eu colori 2 objetos e também os personagens. Eu achei que a Nil e a Maria, que são meus personagens, iam ficar muito estranhos se fosse de outra cor. Eu confesso que esse carpete eu quase repeti o tom de azul, mas aí eu peguei e usei o roxo, que eu precisava usar todas as cores. Eu achei que essa caneta, ela quase não mancha, a tinta não expande muito, como os marcadores que eu costumo usar, e tem uma cobertura muito boa. O verde, eu só usei pra fazer a estampa da Nil, que eu fiz ela estampada de limão, e o laranja, que eu tinha usado pouco, eu fiz a Maria de laranjinha. Agora é hora de aplicar texturas e caneta branca, e o resultado final foi esse aqui. E sendo bem sincera, não é que eu gostei do resultado, essa parede listrada ficou parecendo uma parede neon. Ficou parecendo que eles estão numa boate, alguma coisa assim, tocando com a bandinha. Eu gostei. E além do kit que eu usei no vídeo, eu tenho esse outro kit aqui, só que com a ponta fina, porém mais opções de cores. E esse outro kit aqui, que vem com 30 canetas e 2 tipos de ponta. Eu sempre fico com dó de usar esses marcadores, mas agora que eu descobri que dá pra colorir com eles, eu acho que eu quero testar também. Vamos pintar uma página de Bob Goods comigo? Esse é meu primeiro desenho do livrinho e eu resolvi já começar pelo começo, fui na primeira página. Fui pintar primeiro o céu, já peguei os marcadores laranja e amarelo, porque eu queria um degradê bem bonito assim, dando a impressão que tá de tardinha. Inclusive eu vi muita gente falando mal desses marcadores da Touch, mas até que eu gostei. O problema é que eles são a álcool, né, e tem alguns macetes pra pintar com marcador a álcool. Inclusive se vocês quiserem que eu ensine algumas dicas, é só comentar aqui. Com o mesmo marcador que eu pintei o céu, eu fui fazendo esse contorno amarelinho pra dar uma impressão de luminosidade, sabe? Tipo Golden Hour. Depois eu já fui pintar as árvores e eu amo usar essa técnica aí pra dar um efeito de madeira. Acho que dá um chão, deixa o negócio mais bonito, mais profissional. Inclusive, eu vou postar hoje um vídeo ensinando vocês como que eu faço. Eu sei que tem muita gente colorindo esses livrinhos agora e não sabem muitas técnicas, então eu tô pensando em ensinar algumas aqui pra vocês. Terminei de fazer o tronco e fui blocar os espaços de preenchimento com cor sólida, né? E mais uma vez, esse marcador a álcool, ele precisa de alguns macetes pra não manchar, principalmente em grandes áreas de cores sólidas assim. Esse lado do pincel chanfrado também da caneta eu adorei, achei ele uma mão na roda, facilita muito quando você aprende a usar.
Usando ele rapidinho, 2 palitos, eu já tinha blocado toda essa parte das árvores. Resolvi que a nossa diva precisava de uma roupinha, então fiz os traços aí de uma jardineira pra ela e um shortinho pra ele. Esse momento foi a parte mais tensa da minha pintura. Eu tava escolhendo qual ia ser a cor dela. Porque pra mim, o legal do Bobbie Goods é ser um livro que mostra os mesmos personagens em vários cenários diferentes. Então a cor que eu escolhesse pra ela ia ser a cor que eu ia ter que usar em todas as outras páginas. Inclusive, gente, eu não sei, esses bonequinhos, eles já têm um nome próprio deles ou a gente pode dar o nome que quiser? Se alguém souber o nome certinho deles, me conta aí, ou então vamos escolher junto um nome pra eles. Pintei a jardineira dela com esse tom de azul pra ficar uma coisa meio jeans e o bonezinho dele também, porque na minha cabeça esse boné é dela, faz parte do look dela e ele só pegou pra usar. A cor dele foi mais fácil de escolher porque eu queria que ele fosse tipo um urso pardo e o único marrom próximo disso que eu tinha é esse aí. Pintei as botinhas da diva de um tom de rosa bem brilhante porque no meu mundo ela é uma patricinha bem vestida e as dele eu fiz nesse tom de turquesa só pra usar um pouco da teoria das cores, trazer um azulzinho no meio desse laranjão. Fui encaminhando pra finalização, fazendo um pouco de sombra em todos os objetos, sempre respeitando de onde tá vindo a luz, trabalhando com perspectiva de uma forma coerente, né? Depois de sombrear, eu já fui colocando uns pontinhos na parte da grama pra trazer um efeito, ela não ficar tão xoxa, né? Também dá uma textura de matinho. E eu fiz isso na copa das árvores também. Você pode ver aí que depois de fazer a sombra reta, blocada pra dar volume, eu venho acrescentando uns pontinhos pra trazer uma textura a mais. E como a textura das árvores eu queria ainda mais detalhada, eu vim acrescentando pontinhos também com uns tons de verde mais escuro. Dá trabalho, mas vale a pena porque no final o resultado fica bem bonito. Deixei o tapete debaixo deles pra pintar por último, porque eu queria fazer uma estampa xadrez, mas eu ainda não tinha definido a cor da estampa. Acabei fazendo a azul mesmo, mais uma vez usando a teoria das cores pra contrastar com o laranjão do fundo. E essa estampa xadrez, gente, é muito facinho de fazer, você só usa 2 cores e uma canetinha preta, e eu também vou postar um vídeo hoje ensinando. Aí no final eu resolvi usar um lápis de cor amarelo pra fazer esse efeito de raio de sol por cima dos marcadores mesmo, porque eu vi isso no desenho de alguém, achei maravilhoso e achei também que combinava com esse cenário. O toque final, a querida canetinha branca, que inclusive eu vou ter que comprar outra, porque descobri que a minha tá muito ruim. E o resultado final foi esse aqui. Ah, vai pro meu primeiro Bobbie Goods, acho que ficou bom, né? Se você ficou até o final, comenta o que você achou e qual nota você